E aí família boa, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal focado no objetivo. Pop Smoke foi um dos rappers mais icônicos de Nova York na última década. Ele ficou conhecido com faixas como Welcome to the Party e Dior, que elevou a cena do Brooklyn para outro nível. Desde cara que todo mundo já sabia que brevemente Pop Smoke iria assumir o controle total do rap. Pop Smoke foi tragicamente assassinado enquanto estava de férias em Los Angeles. A morte dele foi tão repentina e inesperada que deixou todo mundo chocado. Depois de um tempo à espera e de incertezas, finalmente a polícia conseguiu resolver o trágico assassinato de Pop Smoke, que levou 4 pessoas presas. No vídeo de hoje, iremos saber o que realmente aconteceu naquela noite. Pop Smoke nasceu e foi criado no Brooklyn. Durante uma entrevista ao Power 106 Los Angeles, ele disse que normalmente as pessoas crescidas na periferia ou viram rappers, ou viram traficantes, ou jogadores de basquetebol. Pop Smoke falou que ele decidiu fazer as 3 coisas. Ele foi expulso da 8ª série por levar uma arma para a escola. Esse incidente fez com que ele ficasse em prisão domiciliar por 2 anos. Pop Smoke também jogou basquetebol como amador e até conseguiu uma bolsa de estudos para a Rock Top Academic na Filadélfia, mas ele foi forçado a deixar o Time e voltar para o Brooklyn, depois que foi descoberto que ele tinha um sopro no coração. Depois disso, ele foi para as ruas nos tempos livres, mas sempre manteve o sonho na cabeça de ser um rapper famoso. Ele começou a sua carreira musical no ano de 2018. Pop Smoke andava bastante com outro rapper chamado de Jago Hoppo. Quando estava no estúdio, Jago Hoppo adormeceu e Pop Smoke saltou para a cabine e gravou uma música, com um instrumental que ele encontrou no YouTube do 808 Melo. Na mesma época, ele começou a andar com um produtor chamado de Rico Beats, que o apresentou ao executivo de uma gravadora chamado de Steven Victor. Pop Smoke assinou contrato com a gravadora de Victor em abril de 2019 e lançou seu primeiro sucesso, Welcome to the Party, no mesmo mês. A música logo de imediato tornou-se viral, o que acabou por ser remixada por Nicki Minaj e Skepta. Pop Smoke lançou sua mixtape de estreia, Match the War, no final do ano, que apresentava o seu single seguinte, Dior. Com esse projeto, Pop Smoke levou a atenção para o som do Brooklyn, mas ele estava bastante perto de assumir o controle total da indústria do rap. Mas em fevereiro de 2020, começaram a surgir notícias de que Pop Smoke havia sido tragicamente assassinado enquanto estava em uma mansão em Beverly Hills. A notícia chocou os fãs de hip hop em todos os lugares, porque aquilo parecia bastante louco. Porque cara, normalmente quando os rappers são assassinados, 95% são todos nas suas áreas. Embora Pop Smoke fosse afiliado a uma gangue, ele não era conhecido por ter qualquer rixa pública na época. Pop Smoke era afiliado a 823 Crips, assim como a GS9. Ele também era associado ao WO, uma organização ainda maior que contém conjuntos de várias gangues do Brooklyn que são aliadas uma das outras. O assassinato de Pop Smoke aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2020, em uma casa onde ele e a sua equipa alugaram a estrela do Real Housewives, Teddy Mellencamp, e o seu marido Edwin Ohayav. Ele e seus amigos deram uma pequena festa naquela noite. Imagens de videovigilância da casa mostram que por volta das 4h30 da madrugada, 4 homens invadiram a casa. 10 minutos depois do último hóspede sair e trancar a porta. Um deles tinha uma máscara de ski e uma pistola. Ele estava à procura de Pop Smoke enquanto os outros comparsas estavam a segui-lo. A princípio não parecia que os assassinos fossem se safar se levassem algum tipo de coisa de valor, o que fez os investigadores acreditarem que o assassinato tinha ligação a rixas de gangues. Mas quando eles fizeram uma investigação mais profunda ainda, deram conta que aquilo foi uma tentativa de assalto que deu errado. É comum que mansões de Los Angeles sejam consequentemente assaltadas. Na época em que Pop Smoke foi assassinado, a cidade estava a passar por uma onda bem louca de assaltos a casas de luxo de celebridades. Nos dias de hoje, os ladrões mais novos aprendem a usar o poder da internet para planear seus assaltos, usando o Google Maps, a mídia social e sites de listagem de imóveis. Os criminosos podem descobrir quais casas estão no mercado e identificar possíveis pontos de entradas e saídas. Em seguida, eles se escondem nas redes sociais até que alguém de alto perfil fique na casa que eles querem dar o golpe. Infelizmente, parece que foi isso que aconteceu com Pop Smoke. Como os proprietários frequentemente alugavam as casas e tinham os anúncios em diversos sites de imóveis, isso deu aos ladrões as informações de que precisavam sobre a propriedade e a sua localização geral. Infelizmente, ser um rapper famoso hoje em dia significa que você não é apenas
apenas um artista, mas sim um influenciador também. Os rappers têm de mostrar constantemente seus estilos de vida ao público e deixá-los ver o que realmente eles fazem no dia a dia, mas quando cais nessa de divulgar sempre a tua localização e endereço exato, alguém com certeza irá aparecer e sem convite, família. Foi exatamente o que aconteceu com Pop Smoke, o que acabou custando a vida dele. Um dia antes de Pop Smoke ser assassinado, ele e seu amigo Michel Duradola postaram imagens no Instagram mostrando o local exato de onde eles estavam a passar férias e alguns presentes que haviam recebido. Em uma das fotos dá para ver claramente o número da casa na garagem. Noutra foto, onde aparece o endereço exato da casa após alguém enviar um presente para Pop Smoke. Com essas pistas todas, claramente que foi fácil chegar até a casa onde Pop Smoke estava de férias. Por um tempo, parecia que Pop Smoke seria adicionado à lista de rappers famosos cujos assassinatos permanecem sem solução, como Notorious Big ou Big Hell. Um mês depois de Pop Smoke ser assassinado, o mundo ficou bloqueado por causa do coronavírus. A polícia teve que abrandar na investigação da morte de Pop Smoke e focar na situação da pandemia. Além disso, as únicas testemunhas eram as pessoas que estavam com Pop Smoke naquela noite, e essas pessoas não estavam exatamente dispostas a cooperar com a polícia. Isso levantou rumores de que Pop Smoke havia sido assassinado pelos seus próprios amigos, que tinham inveja do seu sucesso. Outros alegaram que foram as velhas rixas de gangue que o seguiram até a Califórnia e os rivais simplesmente venceram. Então, no início de julho de 2020, 50 Cent e Stephen Victor sentaram-se com Hebron Darden na Hot 97 e disseram que havia coisas no caso que não estava a bater certo. Pouco depois disso, a polícia anunciou que havia prendido 5 suspeitos do assassinato de Pop Smoke. Os homens que eles prenderam foram Corey Walker, de 19 anos, Keandre Roger, de 18, Jaquan Morphy, de 21 e 2 outros jovens não identificados. Walker e Roger estão supostamente ligados à gangue 107 Hover, embora a polícia não acredite que o assassinato tenha sido relacionado à gangue. Os suspeitos também estavam ligados a um assassinato separado que ocorreu no estacionamento do Rose Bowl. Rose Bowl é um estádio de futebol americano. A vítima, Cameron Stone, de 18 anos, era um estudante universitário que trabalhava para uma empresa de limpeza. Era sobre meia-noite no trabalho e eles estavam lá a fazer limpezas depois de um jogo, quando uma briga começou no estacionamento e tiros foram disparados, atingindo Cameron e um homem de 51 anos. A segunda vítima sobreviveu, mas Cameron infelizmente veio a falecer. A polícia acredita que os suspeitos do assassinato de Pop Smoke também estavam envolvidos de alguma forma nesse caso. Os suspeitos ainda estão sob custódia e sob fiança de $1 milhão. Em maio de 2021, novos detalhes começaram a surgir à medida que o caso estava avançando. Uma mulher que estava com Pop Smoke na hora que ele foi assassinado testemunhou que um dos ladrões apontou a arma na cabeça dela e disse: "Cala a boca, você quer morrer?" Pop Smoke estava a tomar banho na hora que os ladrões invadiram a casa. Os homens entraram na casa por uma varanda do segundo andar. Essa menina que testemunhou disse que ouviu uma grande agitação no banheiro, depois que os ladrões foram até lá enfrentar Pop Smoke. Logo de seguida, ele ouviu um grito e viu Pop Smoke correr do banheiro quando de repente ouviu um disparo. Depois de Pop Smoke cair no chão, 2 outros bandidos ainda deram chutes nele. Pop Smoke, depois de levar o tiro, conseguiu levantar e correr. Foi quando os bandidos dispararam mais 2 tiros nele. A mulher que estava com Pop Smoke disse para Michelle ligar para a emergência, enquanto os bandidos estavam a roubar o relógio de Pop Smoke. Um detetive da polícia de Los Angeles também testemunhou que 2 dos suspeitos já haviam admitido seus papéis no tiroteio a informantes confidenciais. Um dos menores, que tinha apenas 15 anos de idade na época e que era o mais novo dos suspeitos, confessou ao companheiro de cela que foi ele quem puxou o gatilho e disse que eles entraram na casa para roubar as correntes cubanas cravejadas de diamante de Pop Smoke, mas eles só conseguiram roubar o Rolex, que venderam por $2 mil depois do roubo. Eles disseram também que pegaram Pop Smoke no banheiro enquanto ele estava nu. A princípio, Pop Smoke parecia querer se render e dar aos ladrões as suas correntes, mas de repente Pop Smoke tentou fugir. Foi quando eles sacudiram Pop Smoke com uma berrenta M9 e atiraram nele quando ele saiu correndo do banheiro. Corey Walker também admitiu ter desempenhado um papel no assassinato, enquanto falava com o informante colocado em sua cela. Ele disse ao informante que eles usaram máscaras de esqui, luvas e um scanner policial para realizar o que deveria ser um suposto assalto. Mas quando o rapper Pop Smoke tentou fugir, eles foram forçados a atirar. A polícia também conseguiu colocar o Walker na cena do crime, usando o registro de chamadas do telemóvel e do seu carro, que foi usado como carro de fuga.
É uma verdadeira tragédia que o hip-hop tenha perdido um de seus talentos mais promissores por causa de um relógio que valia apenas $2.000 nas ruas. O fato do assassino de Pop Smoke ter 15 anos na época e Pop Smoke ter sido morto nu torna tudo ainda mais grave. Corey Walker está a ser defendido pelo advogado Christopher Darden. Ele está a enfrentar acusações mais graves e possivelmente pode pegar uma pena de prisão perpétua sem liberdade condicional se for condenado. Roger tinha menos de 18 anos no momento da prisão, então ele será julgado de forma diferente. Murphy está apenas a ser acusado de tentativa de homicídio. Os outros dois jovens estão a ser acusados de assassinato e roubo. Os pais de Walker até entraram em contato com os pais de Pop Smoke para solicitar uma reunião privada, mas a mãe de Pop Smoke se recusou por enquanto. Parece que esse caso será muito longo e muito emocional, mas a justiça será feita. A polícia tem evidências sólidas para serem aplicadas as condenações e os suspeitos fizeram metade do trabalho por eles, dilatando-se. Levar os suspeitos a julgamento não trará Pop Smoke de volta, mas irá acalmar o coração e a mente dos seus familiares e fãs. Infelizmente o mundo nunca mais verá Pop Smoke atuando, mas felizmente ele deixou para trás algumas músicas excelentes para continuar o seu legado. E é isso, família boa, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Família, se esse vídeo foi informativo para ti, não te esqueça de deixar o teu like, deixa também um comentário aí para fazermos aí uma interação aí bem foda. Dizendo nos comentários também se tu eras um fã de Pop Smoke, Rest in Peace Pop Smoke, e tamo